Meus queridos, e aí a gente tá aqui, ó, com o olho. Gente, eu também já ensinei na aula online, a gente já chegou a fazer. Vou até pegar aqui os outros olhos pra gente dar uma olhada. Vamos lá, então aqui, ó, eu fiz aqui um outro olho. Então a gente tem 3 olhos aqui, né? Eu fiz um olho que eu já expliquei a vocês em lápis aquarelável, sem pintar, só colorindo, e fiz 2 em aquarela para que vocês vejam. A gente já conversou que eu trabalhei eles em tons claros para que vocês visualizem melhor luz e sombra, né? Os olhos que fossem pretos ou castanhos, fica mais difícil a visualização. Então, olha só, a gente sabe que começa pela pele, eu ensinei que a gente começa pelo tom da pele, aplicando, deixando secar, aplicando uma segunda camada, depois do mesmo tom aqui, para trazer sombra, né? Área côncava, ó, olha só, área côncava que a gente tem, que sai do nosso nariz, que precisa ser sombreada. Segundo, a gente vai trabalhar depois pupila e a íris. Então, eu inseri aqui, falar desse aqui. Eu inseri um primeiro tom de verde na íris e trabalhei o preto da pupila. Percebam que o meu preto aqui eu deixei na canetinha também, tá? Alguns riscos, algumas marcas de luz eu deixei na caneta Posca, que eu já falei anteriormente dela. Então, a gente tem aqui sobrancelhas, os fios da sobrancelha e dos cílios feitos em 2 tons de marrom. Eu fiz aqui 3 camadas de fio para preenchimento da sobrancelha. Usei umas 2 camadas para fazer os cílios, ou seja, passo a primeira leva, deixo secar, adiciono a segunda, em um segundo tom mais escuro. Para trabalhar a íris, gente, a gente precisa usar o preto na borda, tá? Então, eu usei um tom de preto na borda, uma linha bem fininha de preto, para que o preto, o verde, puxe o preto e dê esse tom meio esverdeado. Então, o que eu sugiro a vocês? Trabalhem essa linha preta enquanto tiver água no papel. Passou o verde, ainda tem água? Joga o preto, que ele vai trazer para dentro essa linhazinha preta. A gente sabe que nessa parte aqui da pálpebra inferior, a gente não faz um risco muito grosso, marcado, a gente passa um cinza bem clarinho, e pra gente poder marcar por dentro dela os cílios da pálpebra inferior. Os rajadinhos aqui, né, que a gente trabalha, tanto nesse quanto nesse, a gente faz o quê? Com preto. Percebam que eu fiz o quê? Usando preto. Então, eu peguei um pincel 0 e fui trabalhando as marcas desses rajadinhos do olho da íris com preto. Assim como um pouco no branco, tá vendo? Na área que eu quero luz, eu tracei uns risquinhos em branco. Então, aqui, por exemplo, no lápis aquarelável, eu fiz a mesma coisa, ó. Fiz os risquinhos brancos também. Então, tanto faz se for uma aquarela ou um lápis aquarelável, ou um grafite, ou um canetado, lembrar de deixar as marcas da luz, dos reflexos, assim como as sombras. Então, ó, área côncava com mais sombra, área externa mais suave, 2 a 3 camadas na sobrancelha, 2 camadas de cílios nessa região aqui de cima, 3 camadas de tonalidade de verde na íris, porque olha só, eu usei a primeira camada, passei a linha preta em contorno para puxar para virar esse verde escuro. Depois eu vim com uma segunda camada de verde para fazer a marcação de sombra, ó, onde tem aqui em cima e aqui nessa lateral. Depois eu joguei uma terceira aqui, um pouco mais clara aqui, para no final deixar secar, passar os rajadinhos de preto e depois os brancos. Então, percebam, ó, que a gente vai trabalhando por etapas. Eu já dei esse olho para vocês e expliquei da dificuldade e demora que se dá nele. E tem que ter paciência para trabalhar, tá? Então, é isso. Fica a videoaula aqui que também vocês queriam para ter de registro, para treinar. E a gente vê depois como ficou de cada um de vocês. Um beijo!